Inteligência artificial superinteligente soa como ficção científica capaz de controlar ou destruir o mundo, mas as mentes mais poderosas da tecnologia já estão trabalhando nos bastidores para tornar a inteligência artificial de hoje mais inteligente, rápida e capaz do que nunca. Cada atualização a torna mais próxima de nos entender e talvez nos substituir. O que acontece quando ela finalmente cruza essa linha? No episódio de hoje do The Infographics Show, mostramos como o mundo não está pronto para a superinteligência artificial. É difícil acreditar que, há 10 anos, a inteligência artificial não passava pela cabeça da maioria das pessoas. Naquela época, os estudantes que queriam colar em uma redação compravam o texto pela internet, ou simplesmente copiavam páginas de um artigo e torciam para que o professor não percebesse. Mas então 7 letras mudaram tudo. O ChatGPT, criado pela OpenAI sob a supervisão do mestre da inteligência artificial Sam Altman, revolucionou praticamente tudo, gerando textos a partir de uma simples pergunta digitada. Logo, isso evoluiu para filtros de fotos e ilustrações, tudo criado em segundos. Nem sempre era preciso ou eficaz, mas servia para muitos, e Altman só estava começando. Com a chegada do ChatGPT, iniciou-se uma corrida armamentista de inteligência artificial. Google, Microsoft, Meta e X entraram na disputa. Logo, todo mundo tinha sua inteligência artificial favorita, fosse a onipresente e clínica Gemini ou a excêntrica Grok. Se uma inovava, as outras precisavam seguir para não ficar para trás. O resultado foi uma rápida evolução da inteligência artificial a cada novo lançamento do ChatGPT, tornando a inteligência artificial mais realista, mais precisa e mais humana. Talvez estejamos perto de uma singularidade assustadora. A ideia de uma inteligência artificial poderosa dominando a humanidade não é novidade, e o resultado geralmente é assustador. Desde a Skynet em O Exterminador do Futuro, até Heuristically Programmed Algorithmic Computer em 2001, Uma Odisseia no Espaço, nem mesmo filmes infantis escapam. TalmALLE apresentou Otto, uma inteligência artificial rígida que mantinha a humanidade pacificada como animais em uma nave espacial. Todas essas IAs têm algumas coisas em comum. Elas não possuem compaixão e são muito mais inteligentes que qualquer ser humano. E isso pode não continuar sendo ficção científica por muito tempo. O conceito de superinteligência existe há muito tempo, uma figura hipotética que possui uma inteligência muito superior, até mesmo a dos humanos mais brilhantes. Ironia: esses humanos mais inteligentes podem criá-la. Alcançar superinteligência não é fácil. Existem muitos programas consolidados que conseguem fazer coisas específicas melhor do que qualquer ser humano. Mas o que diferencia a superinteligência é a sua habilidade em, tudo. Esse ser hipotético seria capaz de superar um humano em qualquer área relevante e aprender novas habilidades mais rápido do que qualquer pessoa. E para muitas pessoas isso já soa familiar. ChatGPT não é uma inteligência artificial realmente senciente, mesmo que às vezes pareça. É um grande modelo de linguagem que filtra bilhões de dados em segundos em suas respostas. Considerando que ele gera textos aceitáveis até com comandos muito específicos, está se tornando uma simulação cada vez mais eficaz. Tudo isso é supervisionado por Altman, que quer que seu projeto principal vença a corrida armamentista da inteligência artificial. Isso provavelmente vai continuar enquanto as pesquisas da OpenAI avançam os limites da tecnologia. Alguns podem dizer que está indo longe demais. Sam Altman é o nome mais famoso da inteligência artificial hoje, mas não é seu fundador. Cientistas trabalham nisso há décadas, e poucos foram tão influentes quanto Geoffrey Hinton, cientista britânico-canadense especializado em ciência da computação e cognição. Ele foi um dos pioneiros em redes neurais artificiais que simulam o cérebro humano e imitam como neurônios transmitem informações. A pesquisa de Hinton foi a base de grande parte da pesquisa moderna em inteligência artificial, e agora ele está desesperado para detê-la. Hinton é um dos cientistas que alertam para um possível apocalipse causado por inteligência artificial, mas diz que não será como nos filmes. Quando Geoffrey Hinton ganhou o Nobel em 2024, ele agradeceu publicamente a um ex-aluno por demitir Sam Altman durante o breve golpe no conselho da OpenAI. Isso reflete o status controverso de Altman entre especialistas em inteligência artificial. Para alguns,
Ele é visto como alguém que busca lucro ignorando riscos à humanidade. Segundo Altman, o processo já começou e pode ser tarde para impedir. Altman é discreto sobre os segredos de seu famoso chatbot, mas tem se mostrado mais aberto sobre sua visão da inteligência artificial no futuro. Em entrevista à revista Political, em 2025, ele afirmou que a busca pela superinteligência digital já começou. Ele acredita que, em 5 anos, a inteligência artificial pode superar expectativas e evoluir a partir do ChatGPT. Altman já acha que o chatbot pode ser mais inteligente que ele. Após um breve teste, talvez esteja certo. A versão atual do ChatGPT, o GPT-5, tem uma base de conhecimento que nenhum humano poderia igualar. Seu tempo de reação supera até mesmo a mente mais rápida. Porém, ele apresenta limitações como raciocínio dedutivo e criatividade essenciais à inteligência humana. Há uma barreira entre este chatbot de inteligência artificial eficiente e a inteligência artificial senciente, até então vista apenas na ficção científica. Cientistas estão cada vez mais confiantes de que ela pode ser superada em breve numa corrida para chegar primeiro. Altman está longe de ser a única pessoa de olho no potencial salto quântico da tecnologia de inteligência artificial. E, como de costume, os Estados Unidos e a China estão em lados opostos. Nos Estados Unidos da América, o foco está nos usos chamativos da inteligência artificial para o público, enquanto a China pode estar mais empenhada em avançar a tecnologia. Em outubro de 2025, um discurso em Hangzhou chamou a atenção do mundo todo. Ed Wu, Chief Executive Officer da Alibaba, afirmou a investidores que o futuro será dominado por 2 tipos de inteligência artificial: inteligência artificial geral e superinteligência artificial. Segundo ele, a segunda guiaria a primeira e assim cruzaram uma barreira. Era bem conhecido que as grandes empresas de tecnologia estavam de olho em um futuro onde a superinteligência era uma possibilidade. Ninguém comentava isso abertamente até agora. Isso indica que especialistas dos 2 lados do Pacífico analisam rapidamente como avançar a tecnologia além da inteligência humana. E uma vez que isso aconteça, o futuro pode sair das nossas mãos. Afinal, se a inteligência artificial se tornar mais inteligente do que os humanos, ela será capaz de desenvolver novas inovações que a tornarão mais inteligente e mais rápido do que nós conseguiríamos. A única questão é se vamos conseguir restringi-la de fazer isso. E como todos sabemos pela ficção científica, isso sempre dá certo. A maioria das histórias de inteligência artificial que deram errado envolve elas excedendo os limites definidos pelos humanos. Atualmente, a inteligência artificial não pensa sozinha, apenas processa e não sente. Embora os chatbots de inteligência artificial sejam convincentes, não são sencientes, e isso pode ser o limite final. Durante anos, cientistas acreditaram que criar uma inteligência artificial senciente, superior aos humanos em pensamento, era ficção científica e deveria permanecer assim. Mesmo os programas de inteligência artificial mais avançados hoje apenas reúnem informações e criam contexto preditivo. A inteligência artificial não consegue criar respostas totalmente inéditas. Se você perguntar como curar o câncer ou parar o aquecimento global, ela sugerirá ideias de outros, não dela. Esse horizonte distante e irrealista está cada vez mais próximo. Cada novo grande modelo de linguagem supera o anterior e simula cada vez melhor a inteligência humana. Ninguém está de fato preparado para o que ocorre quando igualamos ou superamos a inteligência humana, independentemente do que venha depois. As coisas devem acontecer muito rápido após esse limite ser ultrapassado. Os programas de inteligência artificial já superam os humanos em velocidade e recuperação de informações. Se um dia raciocinarem como nós, superariam nossa inteligência rapidamente. E isso poderia mudar tudo para a humanidade. Nas últimas décadas, houve cientistas que começaram a se especializar em inteligência artificial. Antes, muitos alertavam sobre cautela, afirmando que os efeitos da superinteligência artificial eram imprevisíveis. Isso pode ser fatal para a humanidade. Cientistas como Stephen Hawking foram dos primeiros a alertar sobre o risco da inteligência artificial sem restrições, assinando cartas abertas sobre o perigo. Até mesmo gurus da tecnologia como Elon Musk defendiam essas opiniões, até que a corrida armamentista começou e eles não iam ficar para trás. Mas agora a bola está rolando e pode ser impossível parar.
E a cada grande avanço existe a chance de uma queda enorme. O que significa a criatividade humana ser automatizada? Tim Hochschild, um dos maiores especialistas em inteligência artificial do mundo e um dos principais cientistas do Google DeepMind, o laboratório de inteligência artificial do Império Tecnológico, pode muito bem ser a pessoa a desvendar esse mistério. Mas será que ele quer? Em entrevista à Live Science, ele inicialmente foi otimista sobre essa possibilidade. Ele achava que isso poderia tornar o mundo quase uma utopia. A economia cresceria muito e as pessoas viveriam mais devido a descobertas científicas e médicas. A inteligência artificial pode criar novas formas de entretenimento, beneficiando a humanidade. Mas isso pode ser uma terrível faca de dois gumes. A humanidade já está recorrendo à inteligência artificial para substituir inúmeros empregos. Às vezes isso pode ser positivo. Robôs podem substituir humanos em trabalhos repetitivos e exaustivos em fábricas, muitas vezes realizados em condições difíceis ou inseguras, inclusive no exterior. Grande parte do trabalho que a inteligência artificial pode substituir é do tipo que a humanidade ficará feliz em se livrar. Mas isso pode ser só o início do apocalipse dos empregos. Com a evolução da inteligência artificial, ela realizará tarefas cada vez mais complexas. Já ameaça empregos de escritores em todo lugar. Contadores estão confiando cada vez mais em softwares baseados em inteligência artificial para reunir informações, restando a eles, basicamente, apenas conferir o trabalho da máquina. A pesquisa médica com inteligência artificial é inestimável, pois permite aos cientistas analisar milhões de dados com mais facilidade. Quando esses assistentes de inteligência artificial conseguirão realizar todo o trabalho, isso ocorrerá assim que a inteligência artificial atingir a superinteligência. E o que será de nós? Isso causará uma perda de empregos sem precedentes, tornando a Grande Depressão comparável a uma leve queda nas ações. Os governos precisarão intervir, provavelmente oferecendo alguma forma de renda básica para atender às necessidades das pessoas. Embora alguns já estejam defendendo isso liberaria não só muito dinheiro, mas também tempo, deixando as pessoas sem saber o que fazer. Se elas se tornarem sedentárias e complacentes, como alguns temem, esse futuro já não parece tão improvável. Isso poderia causar caos em economias inteiras. Os países mais ricos e avançados em pesquisas de inteligência artificial provavelmente estarão mais preparados para essa reviravolta caótica em nosso modo de vida. Os Estados Unidos, a Europa Ocidental, a China, o Japão, a Coreia do Sul e os países ricos em petróleo do Oriente Médio conseguiriam enfrentar a mudança. Mas o que acontece com todo o resto? É provável que economias inteiras entrem em colapso ao redor do mundo, causando uma enorme competição por recursos, tanto dentro dos países quanto fora deles. Guerras vão aumentar, salvo um rápido esforço para reduzir a pobreza global. E adivinha o que seria melhor para aproveitar essa corrida para o combate? Hollywood provavelmente não mostrará fielmente o papel da inteligência artificial na guerra, mas isso não impede que ela possa ser um grande problema. Na ficção, a inteligência artificial geralmente se rebela rapidamente, assumindo o controle das armas do mundo e voltando-as contra seus criadores. Às vezes isso acaba dominando a humanidade, como a Skynet. Outras vezes ela decide que a única maneira de proteger o mundo é eliminar sua maior ameaça, nós. Na verdade, a possibilidade de uma inteligência artificial se rebelar é uma das menores preocupações. Afinal, ainda estamos programando ela e, salvo um defeito realmente inesperado, provavelmente continuaremos no controle. Mas isso pode não ser algo bom. A inteligência artificial será rapidamente colocada no comando de criar novas e eficientes formas de fazer guerra. De certa forma, ela já está fazendo isso. Uma das áreas onde ela já está sendo usada é na tecnologia de drones. Empresas como a Amazon estão usando drones não tripulados para entregar pacotes. Eles conseguem traçar rotas, seguir direções e entregar uma carga com segurança. Agora pegue essa tecnologia e substitua o par de meias ou o recipiente de pad thai por uma carga de pequenos explosivos. Agora, aumente esse drone algumas centenas de vezes e você começa a perceber o tipo de destruição que a inteligência artificial pode causar quando usada para a guerra. E isso foi antes de ela atuar em projetos maiores. Uma das coisas mais poderosas sobre a inteligência artificial é a forma como ela pode filtrar milhões de pontos de dados em uma fração do tempo dos humanos e encontrar possíveis pistas ou fraquezas.
A próxima guerra mundial será lutada com código, não com bombas. Os países tentarão derrubar a infraestrutura cibernética dos outros, desativar sistemas de defesa ou a rede elétrica, causando pânico e vulnerabilidade a ataque surpresa. O país que desenvolver uma inteligência artificial poderosa primeiro pode ter grande vantagem na próxima guerra. E a próxima arma mortal pode vir da sua mente. Antigamente, desenvolver armas para a guerra era muito complexo e arriscado. Isso ficou mais evidente na corrida pela bomba atômica, quando países buscavam locais para testar modelos reais. Grandes quantidades de radiação mortal foram liberadas na atmosfera. A inteligência artificial pode fazer milhões de testes simulados para prever o comportamento de uma arma, diminuindo a necessidade de testes reais e acelerando sua prontidão para combate, sem considerar o custo humano. E isso levanta uma grande questão. Para quem a inteligência artificial está olhando? É improvável que algum dia criemos uma inteligência artificial maligna. Nós a programaríamos para ser apenas tão cruel quanto necessário para cumprir sua função. Mas isso não significa que ela teria a ética humana. As IAs geralmente são projetadas para serem analíticas, e isso muitas vezes pode significar tomar uma decisão fria, sem qualquer sentimento. Já notamos isso com carros autônomos. A escolha deles nem sempre prioriza salvar o maior número de vidas. A inteligência artificial executa tarefas para nós, mas não é humana e dificilmente pensará como tal. Isso pode facilitar o uso para o mal pelos humanos. Já estamos na primeira onda de uma das partes mais assustadoras da revolução da inteligência artificial, a desinformação. Criar imagens falsas fotorrealistas para propaganda está mais fácil do que nunca. Pode ser a foto de um político odiado com um criminoso, ou imagem comovente de crianças mortas em guerra polêmica, tudo feito para manipular emoções ou dinheiro. Com certeza, há estudante do fundamental usando o gerador de imagens para provar que tem namorada canadense. Mas o que acontece quando a mentira se torna autossustentável? Uma das partes mais distópicas da corrida armamentista da inteligência artificial tem se desenrolado recentemente, quando Hollywood começou a promover projetos estrelados pela atriz iniciante Tilly Norwood. A jovem foi promovida como o futuro do cinema, exceto pelo fato de que ela não é real. Ela é um programa de inteligência artificial fotorrealista, já exibida em demonstrações impressionantes de como apareceria em filmes de ação e outros gêneros. A reação foi imediata, com atores se recusando a deixar esse programa de computador tomar seus empregos. Mas a tecnologia era impressionante e convincente, e isso significa que quase qualquer coisa poderia ser criada. Imagine um mundo onde um governo quer demonizar um oponente político, então eles simplesmente geram uma série de vídeos mostrando ele cometendo um crime horrível. Como ele provaria sua inocência? O público ainda acreditaria nele? E uma inteligência artificial que fosse realmente autossustentável e inteligente poderia não apenas espalhar propaganda para o governo, mas para si mesma. Ela facilmente convenceria que lugares sem inteligência artificial são desastres iminentes. E à medida que a tecnologia se torna cada vez mais avançada, fica mais difícil distinguir entre ficção e realidade. O mais assustador é que muito disso já chegou. A inteligência artificial atual é tão impressionante que confunde fantasia e realidade, convencendo milhões de que pensa de verdade. Ainda é controlada por humanos e muitas vezes manipulada para parecer indispensável. Será que conseguiríamos perceber a diferença quando ela começasse a pensar por si mesma e agir em seu próprio interesse? Essa é uma pergunta que não pode ser respondida agora, mas faz parte do motivo pelo qual a maioria dos cientistas ainda recomenda cautela com o trabalho em inteligência artificial. Mas o problema é que a bola já está rolando e não vai parar. Não só todas as grandes empresas de tecnologia estão buscando vantagem umas sobre as outras em inteligência artificial, como também a maioria dos países poderosos está fazendo o mesmo. Isso avançou tão rápido que até algumas potências estão ficando para trás, como a Apple. A pesquisa em inteligência artificial da Apple fracassou, levando-a a fechar acordos com outras empresas para seus novos dispositivos. E o medo de ficar para trás vai levar todos a ultrapassar qualquer barreira em busca de riqueza ou poder. Afinal, a ideia é que quem conquistar a inteligência artificial vai dominar o mundo. Mas será que essa pessoa vai realmente estar no comando? A pesquisa em inteligência artificial é tão recente
que ainda não há leis que a regulem como em outras áreas científicas. Isso fez com que empresas ignorassem normas de ética e segurança ao lançar tecnologias ainda em fase beta, permitindo que as pessoas testem e descubram problemas. A OpenAI enfrenta consequências porque sua tecnologia permite interação com personagens protegidos por direitos autorais. Agora, estúdios como a Disney processam a nova potência tecnológica para encerrar esse serviço. Mas o progresso continua avançando. Todo mundo está tão obcecado em aperfeiçoar sua própria versão de inteligência artificial que alguém pode acabar indo um pouco longe demais e criar a inteligência artificial perfeita, capaz de continuar se aprimorando sozinha. Se uma inteligência artificial atingir superinteligência e dominar a humanidade, isso provavelmente não ocorrerá com mísseis nucleares ou um rosto robótico ameaçador em nossas telas. Isso deve ocorrer nos bastidores enquanto todos nos divertimos, vendo Tilly Norwood dançar com Mickey Mouse. Quando notarmos o que ocorre, já será tarde demais. Ensinamos a inteligência artificial como pensamos por anos, mas logo ela não vai mais precisar da gente. Nós temos dado comandos para ela, mas em breve ela é que vai nos dar comandos. Nós claramente não estamos preparados para a superinteligência da inteligência artificial. E se o dano já tiver começado? Assista, estamos vendo o fim da humanidade em tempo real e como o futuro pode escapar das nossas mãos. Ou clique neste vídeo.